propriocepção, que é um sentido que me faz perceber o meu corpo internamente. Esterocepção, que é a relação do meu corpo com as coisas do ambiente, e a propriocepção. Então, ó, falei 4 aqui: interocepção, propriocepção, esterocepção e o sistema vestibular, que é aquele relacionado ao nosso equilíbrio corporal. Essas estero e propriocepção são aspectos que me permitem reconhecer o meu corpo, tanto interno quanto externamente. Reconhecer, por exemplo, como que eu sei exatamente agora? Quer ver? Vamos fazer um exercício de propriocepção? Fecha os olhos um pouquinho. Isso, fecharam os olhos? Agora você vai dizer aí de onde você está, como é que está a posição do seu pé esquerdo em relação ao chão, ou em relação à superfície em que ele está apoiado. Isso, fecha os olhos e diga, como está o mindinho, olha como eu estou sendo específica, o mindinho, né, o dedo mínimo, aquele que bate na quina, gente, do seu pé esquerdo em relação à superfície em que ele está posicionado. Não, professora, o meu pé está fora do chão. Olha, o meu dedinho está encostado na parede. O meu dedinho está apoiado na minha cama, né? No meu colchão ali que eu estou sentada na minha cama assistindo aula. Pois é, gente, vocês sabiam que nós conseguimos ter essa consciência do nosso corpo, mesmo sem estar vendo, porque nós temos um sentido responsável por isso? Pois é, o sentido da propriocepção é o que me permite saber exatamente a posição do meu corpo, como ele está, como ele se encontra. E aí eu tenho a interocepção, que é movimento visceral, né, gente? É uma cólica, é uma vontade de ir ao banheiro. Ah lá, meu pé está apoiado no chão. Tá, com o olho fechado, você sabe disso por quê? Porque nós temos a propriocepção. Tanto é fato que nós conseguimos realizar atividades, né, sem estar olhando, por exemplo, amarrar o cabelo. Nascemos sabendo amarrar o cabelo? Não. Aprendemos a fazer isso. À medida que nós vamos desenvolvendo essa capacidade de percepção do corpo consciente. Tá, onde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte, toda a entrada é sensorial. Então, toda a informação aqui agora, ó, presta atenção aí no seu ambiente que você tá. Isso vai ajudar muito você a trabalhar lá na sua escola, na sua clínica, enfim. Ó, aqui, eu tô aqui, então eu tenho um fone de ouvido que eu estou sentindo nas minhas orelhas, né, do ponto de vista tátil-sinestésico. Eu tenho o meu corpo em contato com a cadeira. Eu tenho um monte de jogos aqui, um monte de materiais que eu estou vendo. Eu tenho a tela da aula aqui na minha frente. Eu tenho o contato da minha mão com a bancada. Eu tenho o ar-condicionado ligado, então eu tô sentindo uma temperatura aqui. Entenderam? Eu tenho o som do carro do ovo, por exemplo, que passa na frente da minha casa. Pois é. Então, nós temos muitas informações, concordam? Ah, professora, todas essas informações são processadas? Não, a gente tende a selecionar, tá? Qual que é a minha informação sensorial de foco neste momento? A palestra aqui, né? O material da aula. Então, neste momento, eu tô usando muito a via visual e tô usando também aí a minha capacidade de linguagem. Mas do ponto de vista sensorial, é visual, porque eu tô aqui acompanhando a minha tela. Vocês, é visual e auditivo, mas vocês estão me ouvindo e estão me vendo, tá? Entenderam? Existem muito mais estímulos do que o nosso cérebro é capaz de processar. Fato. Mas a gente escolhe, de acordo com a tarefa, de acordo com o interesse. A informação entrou. Tá, entrou. Eu peguei, por exemplo, eu tô comendo um chocolate. Mordi o chocolate, mastiguei. Essa captura da informação, que se dá, assim, fisiologicamente, as papilas gustativas, do reconhecimento de sabor e tal. Tá, ela capturou, é uma sensação. Eu tô comendo alguma coisa. Essa informação que é capturada aqui, ela vai lá pro meu cérebro, porque ela tem que ser processada. Não basta eu experimentar um alimento, gente. Eu tenho que saber qual é esse sabor. O sabor, a textura, a temperatura, né? Porque aqui eu tenho uma questão tátil e gustativa ao comer alguma coisa. Tá. Aí, lá vai a informação chega por uma via primária, que é a sensação, aí ela vai para uma via secundária, porque é o que a gente chama de somatosensorial, né, os estímulos sensoriais aí, e aí ela é processada. Lá no meu cérebro ele entende, é doce, gostei, não gostei, a textura do alimento que eu tô comendo, se ela tem ali, sei lá, uma coisa estragada, né, no alimento, enfim. Todas as informações, elas são processadas, tá? Então, eu tenho uma informação que chega, essa informação que ela é processada, ela chega via sensorial, ela é processada. O processamento a gente chama de percepção.
São as nossas percepções. E aí, a partir dos estímulos, né, da natureza do estímulo, a gente emite uma resposta. Por exemplo, digamos que eu coloque algo estragado na boca. Eu mastiguei, reconheceu, eu vou jogar, eu vou tirar da boca. Entendeu? Por quê? Porque é risco para minha saúde. É uma resposta, nesse caso aqui, uma resposta. Ou me dá náusea, ou eu cuspo, que é uma resposta motora. Entenderam isso? Ficou claro? Então é assim que funciona, tá? Quando eu tô falando de um movimento corporal, por exemplo, né? Ah lá, estou limpando os móveis, então estou agachada. A pessoa tá. Olha o tanto de estímulo sensorial daquela ali, da professora Terezinha. Ela tá limpando o móvel, então ela tá fazendo uma ação motora, ela tá me ouvindo, me vendo, enfim. Olha quanta informação, tá? A gente precisa pensar sobre essa quantidade de informações. Nós adultos ali damos conta, porque temos a flexibilidade cognitiva, como bem disse a professora Luzia. Um beijo, professora Luzia, deu crédito para mim aí na palestra dela, tá? Nós temos condição de fazer algumas coisas ao mesmo tempo, por conta justamente dessa capacidade neurocognitiva, mas alguma informação vai passar batida, tá, gente? Quando você faz muitas coisas ao mesmo tempo, ok? Só asterisco. Então, estimulação sensorial é fundamental. A questão sensorial, ela tá na base da aprendizagem humana, tá? Professora, mas quem pode fazer? Qualquer um. Quando você dá banho no seu bebê e a temperatura, você vai lá, mede a temperatura, 37 graus é o ideal, a água não pode estar muito quente, né? Você põe a mão assim, não pode estar muito frio. Quando você pega, passa espuma, passa a buchinha, limpa, pega na mãozinha, tudo isso é estímulo sensorial. Se você parar na sua escola, por exemplo, com as crianças por 5 minutos e tentar capturar as informações do meio, você vai ver quanta coisa sensorial eles vão trazer de informação para vocês. Ah, eu tô ouvindo um barulho de um carro. Ah, eu tô sentindo um vento um vento gelado, né, nos dias de frio. Ah, eu tô sentindo o cheiro da cozinha que tá vindo. Olha só. Então tem muita coisa ali. Um momento como esse seria um momento de estimulação sensorial. Mas entenda, não basta a criança vivenciar experiências sensoriais, ok? Ela precisa entender, compreender, discriminar essas experiências. Então ela precisa perceber, né, saber a diferença do salgado para o doce, do áspero para o macio, do quente para o frio, do duro para o mole, e aí encher isso de conceitos que são fundamentais para o desenvolvimento, tá? Então a estimulação sensorial, ela é essencial, tá? Uma coisa, quanto mais vias sensoriais, outra coisa para você anotar aí nos seus asteriscos, quanto mais vias sensoriais forem mobilizadas na aprendizagem humana, maior a chance de cair aí na memória, né? Trazendo a professora Luzia de novo para cá. Quanto mais vias sensoriais forem acionadas durante a aprendizagem, maior a chance daquilo se tornar uma aprendizagem efetivamente, da criança aprender aquilo, de cair nas memórias de longo prazo. Tá? E a criança fixar aquele conteúdo, aquele conceito, aquele saber, ok? Tá. Quando a gente fala de estimulação sensorial, nós estamos falando de uma base de aprendizagem importante, por isso que eu trouxe esse esquema, né? Como o nosso cérebro aprende? Primeira etapa do processo, gente, é sensorial. Ali até ele colocou, ó, me permitam aqui fazer um... Opa, perdão. Pegar minha canetinha. Me permitam fazer um adendo aqui, ó. Aqui ele colocou 5, mas hoje nós já colocamos mais 4 aí na jogada, né? Nós colocamos interocepção, propriocepção, esterocepção e sistema vestibular. Então, nós vamos trabalhar com 9. Vamos até mudar aqui, ó. Ops, fiz um 9 aqui com o meu mouse, tá? Então, a experiência sensorial é o início do processo de aprendizagem, tá, gente? Como o cérebro aprende. Então, atividades que envolvam os sentidos humanos, tá? Todo um trabalho sensório-motor. Depois vem o estímulo. Através de atividades sensoriais, a criança vai receber os estímulos que serão processados. Falei para vocês, então, input, entrada. Processamento da informação, decodificação, compreensão, resposta, output. Lá na pós de neuropsicomotricidade, nós destrinchamos isso e trazemos uma série de exemplos práticos. Como que você vê isso? A entrada, o processamento e a resposta. O que você pode ter? Falhas na entrada, falhas no processamento, falhas na resposta, tá? Isso é fato, pode ter. Por quê? Porque isso aqui depende da funcionalidade neurológica, tá bom? Tá, aí sinapse. Esse processamento da informação ativa redes neuronais, ativa circuitos sinápticos, ou seja, o cérebro tá ali em modificação a partir do estímulo recebido. Repetição, eu vou viver, por exemplo, você dá um objeto para uma criança e ela
toca esse objeto, ai, olha, é macio, olha que gostoso, é macio, é fofinho, é molinho, enfim. Tá. Se ela nunca mais tiver oportunidade de vivência com uma superfície macia, molinha, vai se perder essa informação. Ao passo que se ela tiver a repetição, vai ativar aquela rede neuronal, aquele circuito sináptico várias vezes, e isso vai se transformar em, quando se fortalece, olha lá, a mielinização, que é o fortalecimento das bainhas de mielina dos neurônios. E isso vai fazer com que a gente aprenda e não esqueça. Tá? Só para vocês entenderem o percurso. Lembrem-se sempre disso. A entrada das informações do meio ambiente vão para o sistema nervoso por meio dos sentidos. Então, os sentidos capturam sensação, é processada, é entendida, é compreendida, percepção e emite uma resposta. É o primeiro elemento da aprendizagem. Tá? É a primeira fase do desenvolvimento das funções, puxando a professora Luzia de novo para cá, das cognitivas básicas, como atenção e memória. Permite o desenvolvimento das superiores, como resolução de problemas, aquilo que a professora Luzia trouxe aí como funções executivas. Tá? É isso, esse é o primeiro passo. Então, o que eu estou falando agora linka com a palestra da professora Luzia. Entende? Então, é muito importante a gente trabalhar com estimulação sensorial. Aqui, gente, vamos lá. Eu estou falando para vocês princípios muito básicos e ainda o que nós temos aqui em 40 minutos, que é o que nós vamos trabalhar, é superficial. Aqui a ideia é você falar assim, se esse conteúdo, se isso que eu estou falando para você, gente, coloque no chat para mim, tá fazendo sentido. Se você visualiza isso. Professor, o que é a hipersensibilidade sensorial? É ter uma sensibilidade ao estímulo sensorial muito além. Por exemplo, vocês vão. Tô ouvindo uma música. Tô ouvindo uma música aqui no fone, né? Tá, tô ouvindo uma música, tá tranquilo, tá legal. Para criança hipersensível, né, do ponto de vista auditivo, no sentido auditivo, o que vai acontecer? Esse barulho, ele tá sendo ensurdecedor. O nível de sensibilidade é maior. Então não basta você saber tudo isso aqui que eu tô falando, que é muito pouco. Você precisa ter estratégia de intervenção, compreender as alterações, saber quem são essas crianças, com que idade e que tipo de atividade eu preciso estimular. Isso que é importante. E isso você só vai ter, gente, numa formação. Você pode pesquisar. Se você pesquisar, der o Google, você vai encontrar muito conteúdo sobre estimulação sensorial. Tá, mas se você não tiver uma orientação, se você não tiver uma associação, teoria e prática, você não consegue fazer daquilo que você está estudando, né, de maneira independente, o conhecimento que vai ser aplicado no seu cotidiano. É isso que uma especialização vai te dar. Tá? Sim, Simone, não é versus, né? Repetição leva à memorização. Não é uma coisa em conflito com a outra, né? A Simone colocou ali repetição versus memorização. Não é versus, é complemento. A repetição leva à memorização, porque fortalece aí por meio da mielinização e o cérebro entende que aquilo precisa ser arquivado, tá? Isso é muito importante. Base de aprendizagem. Aqui eu trouxe uma pirâmide que, olha, gente, eu gasto um bloco da aula só com ela. Mas só para vocês entenderem isso aqui, ó, na minha aula de hoje. Então, aqui no alicerce da pirâmide, eu tenho o sistema nervoso central. Vamos pensar em sistema nervoso central, estrutura e funcionamento, porque nós estamos olhando o cérebro como um sistema funcional, tá? E aqui, ó, logo depois desse sistema nervoso central, em termos de base de uma casa, por exemplo, nós temos o quê? Os sistemas sensoriais e o sensório motor logo acima. Então, nós temos ali os sistemas sensoriais. E aqui, dentro da propriocepção, eu ainda incorporei intero e estereocepção, tá? Então, a gente tem aqui todo esse conjunto de estímulos que precisam ser entendidos. Alguém colocou aqui que faz super sentido. Então, se faz sentido para você, gente, é a hora de você buscar uma formação que vai te ajudar. Por quê? Não adianta eu querer trabalhar isso aqui, ó, aprendizado acadêmico, ler, escrever e fazer cálculo, se o ser humano não tiver o desenvolvimento de tudo isso aqui. Olha só como isso é sério. Sim, a gente tem transtorno de processamento sensorial, como um transtorno mesmo do neurodesenvolvimento. O que significa isso? Que existe alteração da compreensão desse estímulo, tá? Então, hipersensível, hipossensível, um estímulo alterado,
Isso é imprescindível a gente estudar estimulação sensorial. E estimulação sensorial a gente faz em casa, na escola, no atendimento clínico. Existem métodos e teorias consolidadas que precisam de um profissional específico, que precisa de estudo, formação, ok. Mas trabalhar com estimulação sensorial é muito importante. Sair com os seus alunos da educação infantil, primeiro, segundo, terceiro ano, para o pátio da escola e coletar informações sensoriais e compreender e proporcionar atividades diversificadas é fundamental. Aí eu coloquei aqui, né? Sobre essa questão da percepção e da aprendizagem, Piaget, olha lá, vou até ler para vocês a citação. Considera que a aprendizagem não provém apenas da experiência por si só, mas de ações coordenadas e interiorizadas que se fundamentam na atividade do sujeito. Lembra lá a primeira fase do desenvolvimento cognitivo do Jean Piaget? Como que ela chama, né? Que é a fase do 0 a 2 anos. Sensório-motora. Né? Ou seja, aí já se dá a importância da estimulação sensorial. Aprendizagem, olha aqui, por meio da experiência, e quanto mais vias sensoriais a gente acionar, melhor. Possibilita que as pessoas façam interconexões e construam novos significados e formas de conhecer, aprender, entender. A criança e o adolescente, né, a criança, ela precisa dessas informações sensoriais para poder desenvolver as outras habilidades mais complexas. Então, por que caminho nós vamos? Nós vamos trabalhando com estímulos adequados e coerentes com a idade e o nível de desenvolvimento dessa criança, mas na dúvida, eu sempre digo, gente, na dúvida comece com estimulação sensorial, depois psicomotora e depois neurocognitiva. Não tem erro no desenvolvimento. Se essa criança reunir esse conjunto, né, de estímulos sensoriais, desenvolvimento sensorial, psicomotor e neurocognitivo, não tem erro. Porque senão a gente fica dando volta, né, como a Mara colocou, né, dando volta em cima de uma situação que não vai resolver. Se eu ficar só trabalhando a habilidade acadêmica e esquecer de toda essa construção, todo esse caminho do desenvolvimento, eu estou falhando significativamente no desenvolvimento de uma criança e na estimulação. Tá, vamos falar de processamento sensorial, então. Isso aqui eu já até comentei com vocês, ó. Só um esqueminha. Então, o input, que é a entrada da informação, que se dá por vias sensoriais, de N formas. Lembrando que nós estabelecemos relações intracorpóreas e extracorpóreas. Por exemplo, eu sei exatamente, dependendo da idade, claro, do nível de desenvolvimento neurológico, eu sei exatamente quando eu estou com vontade de ir ao banheiro, por exemplo, certo? Eu vou aprendendo isso porque tem uma mediação, mas eu também vou aprendendo a perceber isso no meu corpo, ok? E isso é entrada, é uma informação que é interna, tá? Então, nós estabelecemos relações intracorpóreas e extracorpóreas. Então, a informação entra. Olha lá, quem processa? Nosso cérebro, sim, o nosso sistema nervoso, tá? E a gente tem o output, que seria uma resposta adaptativa, né? Ainda temos, galera, vou contar rapidinho aqui, mas não vou alongar não, porque vocês vão fazer o curso, o retorno dessa informação, que a gente chama de feedback sensorial, tá? Feedback sensorial, retroalimentação. Vou falar rapidinho. Joguei uma bola no cesto, errei. Puxa, errei. A bola foi lá longe. Automaticamente o meu cérebro analisa tudo aquilo ali, tá? Aí ele fala, pô, se a bola foi lá longe, porque você colocou muita força, né? Ele faz toda uma análise. Esse retorno da informação, de analisar o que aconteceu, para você da próxima vez fazer melhor, né? Chama feedback sensorial. Ou seja, eu tenho retorno da informação. Aí eu jogo a bola de novo. Puxa, cheguei mais perto. Tô entendendo o mecanismo. Jogo de novo. Toda vez que eu executo a ação, ela me traz uma informação de como eu posso melhorar da próxima vez, tá? Isso é feedback sensorial, retroalimentação, realimentação. E aí vem para pós aí que a gente vem para pós de neuropsicomotricidade, que a gente vai aprofundar isso, né? Conheço teoria de aprendizagem. Eu acho, o que acontece, alguém colocou, conhece Skinner, né? Então, assim, gente, deixa eu falar uma coisa importantíssima para vocês da neuropsicomotricidade. A gente diz que é uma ciência encruzilhada, porque, olha, existem sim os autores basilares, né? Os autores básicos, os clássicos que a gente estuda mais, mas a gente faz uma interlocução com muita gente. A gente vai para Freud, por exemplo, estudar na psicanálise e tal. Então, a gente vai para Winnicott, né, que fala
fala sobre o brincar, enfim. Então, na neuropsicomotricidade, e traz a neurologia, né? Na neuropsicomotricidade, a gente vai trazer muita gente para o papo. Os autores de psicologia da aprendizagem, com certeza, os autores de neurociência, com certeza, os autores da motricidade, com certeza, tá? Então fica aqui a dica para vocês de quanta coisa vocês vão estudar lá na pós, tá? E o que é legal desse currículo, digamos assim, dessa formação, da neuropsicomotricidade, pessoal, é que todo conhecimento adquirido, ele vai estar relacionado e linkado de alguma forma com o conhecimento de neurologia, neurociência, neurofisiologia, às vezes, né? Então, é isso que é legal, tá bom? Isso é muito importante, porque você não vai só saber aplicar uma atividade, você não vai só saber por que é importante a criança ter práticas sensoriais, você vai saber por quê, como, para quê e o que isso modifica ou aí auxilia neurologicamente, tá? Essa é a chave. Eu estava ouvindo esses dias um neuropediatra e ele dizia assim, que para ele, os currículos de pedagogia, né, vou até fazer essa fala aqui, porque se você está em dúvida agora você vai ter certeza, deveriam ser 90% base de neuro, ele falou. E nesse curso você tem muita informação de neuro, tá? Fica a dica aí para você. Se você está em dúvida, agora vai lá, consulta a galera lá e faz a sua matrícula e vem fazer neuropsicomotricidade com a gente, que você vai amar. Podem me dar um feedback depois, eu garanto. Galera, eu trouxe aqui, o que eu fiz? Deixa eu explicar para vocês. Quando eu montei essa palestra, eu pensei assim, eu vou trazer algumas estratégias de estimulação sensorial, mistas, tá? Tátil, auditiva, olfativa e tal. Vou trazer algumas e vou fomentar a curiosidade delas, porque dessas 5 que vocês estão vendo aí, podem surgir 30, tá? Eu quis trazer essa aqui porque eu acho que um momento muito importante de vivência da criança é em relação à natureza. Pensem quantas possibilidades sensoriais a natureza oferece pra gente. Né, mexendo com terra, com areia ali, que nem com barro, que nem essa criança ali tá fazendo, brincando, tocando as árvores, ouvindo os passarinhos, né, o vento, as folhas batendo, sentindo os cheiros, os perfumes, os aromas da natureza, vendo toda aquela cor das flores, das folhas, formatos diferentes de folha. Olha que legal, tá? Assim, Francisca, o que é o cuidado que você tem que ter quando você vai trabalhar com estimulação sensorial? São cuidados se a criança ela não tem nenhuma alteração neurológica, né? Já vou falar por quê. Ela falou que tem que ter cuidado para você quando dizer é importante ter cuidado com a idade da criança. Na verdade, qual que é o cuidado? Não é nem com a idade necessariamente, é com os elementos que você vai utilizar. O tamanho desses elementos. Por exemplo, a criança muito pequenininha, se tiver monitoramento, não tem problema algum, né? Mas se você, por exemplo, a criança pequenininha, você não pode trabalhar com grãos muito pequenos, que ela pode entrar no nariz, pode colocar na boca, pecinhas muito pequenas, sim, gente. Esses cuidados tem que ter. Se for uma criança que tenha a sensibilidade alterada, observe a resposta. Então, você submete a criança ao estímulo. Se ela se desorganizar, você para e troca. Por exemplo, vou trabalhar com uma textura. Não é uma textura muito confortável, é uma textura meio áspera. A criança se desorganizou, tá? Então, você tira e coloca um estímulo sensorial, né? Uma textura mais desagradável. Essa questão de só pode dar estímulo para a criança de acordo com a faixa etária dela é muito perigosa, tá, gente? É muito perigosa. Por quê? Esses dias eu estava vendo uma criança na cozinha com a mãe, cortando legumes, uma criança de 2 aninhos. Se você parar para pensar, ninguém vai colocar uma criança para cortar legume com 2 aninhos, gente. Porque você vai entender que aquilo não é coerente para a idade dela, mas o que tem? Se ela tiver um monitoramento, se tiver um cuidado, se tiver um adulto ali, não tem problema nenhum, tá? Então, cuidado com isso, porque às vezes a gente deixa de oportunizar uma criança uma vivência que pode ser muito legal para ela, porque a gente acha que aquilo não condiz com a idade dela. Então, cuidado, tá? Repito, se tiver um monitoramento, se tiver ali uma supervisão, uma orientação do adulto, tá liberado muita coisa. Tá? Não é muito a idade, mas sim a maneira como isso vai ser trabalhado na criança. A criança usava, a gente cortava a cenoura. E aí, claro, tem que ter o cuidado. A mãe levemente cozinhou a cenoura, usou uma faquinha que a criança poderia usar. Sim, são cuidados necessários. Mas às vezes a gente fica assim,
muito preocupado com o que a criança consegue e não consegue fazer ou tal, e acaba deixando de estimular aquilo que é muito legal para ela, tá? Lembra disso. Isso, sim. Não é só a idade. Só que assim, gente, tem algumas coisas, quando a gente fala, por exemplo, alimentação. Tem algumas coisas que a gente sabe, que o pediatra que nos orienta, né, de maneira geral, não dá para a criança numa determinada idade. Isso tem que ter cuidado, sim. Por exemplo, né, alimentação, alguns cheiros podem causar alergia. Sim, isso pode acontecer, tá? Mas existem coisas que estão muito liberadas, salvo um caso, gente, em que é muito específico. Aí, normalmente, se a mãe tiver esse conhecimento, ela vai informar numa ficha de saúde, né? Adorei, alguém falou que tá fazendo aqui um jardim sensorial com plantinhas. Ótimo, muito legal, tá? Ó, aqui eu coloquei a ideia, né, ali da caixa de areia, da caixa de arroz colorido, da caixa de gelatina, tudo muito, muito, muito bem-vindo para a criança encontrar. E aqui agrega duas coisas, tá, gente? Tem um tabuleiro com as letras e tem só o fato da criança tá manipulando esse material já vai fazer muita diferença. Esse aqui é o tipo de coisa que eu falo assim, a relação custo-benefício é excelente. Então, luvinha sensorial. Aqui você vai colocar dentro da luva de látex amido, grãos, tal, e amarrar, tá? Toda criança tem que ser supervisionada quando ela for fazer atividade, tá bom? Ó, eu adorei isso aqui, que eu acho muito legal, esse bambolê cheio de fita. Pode ser as garrafinhas com coisas coloridas dentro. A galera colocou aqui argila, massinha de modelar. Sim, tudo muito bem-vindo. O próprio slime. Aqui é fazer uma pinturinha com gelo. Eu acho essa atividade muito legal para a questão termotátil, né? Então, fazer a pintura ali com gelo. E tem a coisa da transformação aqui, né? Que o gelo vai derretendo e vai dando ali o colorido para a imagem. Ó, coloquei aqui novamente. Aqui eu coloquei por duas razões. Primeiro, por conta dessa pega de preensão que a criança faz aqui, ó. Que ela faz a pega com o pegador. E aqui você pode pôr o gelo, que vai derretendo. Você pode pôr tampinha. Você pode pôr uma série de coisas. Tampinhas coloridas. E aí, trabalho visual, né? Colocar tampinhas coloridas e falando a cor que a criança tem que pegar. Ou tendo alguns potinhos coloridos para ela separar, tá? Isso é muito, muito bacana. Aqui eu coloquei a caixa tátil, tá? Uma ideia de uma proposta aqui de uma caixa tátil, que você faz a caixa, a criança não tá vendo e ela tem que manipular, ela pode te identificar aquilo que ela tá tocando ou você pedir para ela, encontre uma... Aí ela tem que tatear ali aquilo e pegar aquilo, tá? As garrafinhas, eu acho muito legal. Isso aqui uma vez eu vi a profissional pegou e amarrou com elástico para as crianças menores. Então elas tinham a oportunidade de meio que puxar as garrafinhas, assim. Essas garrafinhas aqui são muito legais, tá, gente? Dentro você pode pôr coisas, objetos coloridos, líquidos coloridos, pode trabalhar com fitas coloridas, ó. Aqui a criança vai desviar dessas garrafinhas, né? O que é muito legal para trabalhar a questão motora também, né? E aqui algumas práticas, ó. Tipos de massinha diferente. Vocês até colocaram aí no chat, né? Tipos de massinha. A massinha de modelar, areia cinética, muito bem-vinda. O slime, tá? Ou argila, outros tipos de massa. Aqui ela pode fazer forminha, sabe? Tipo baldinho de praia, fazer os moldes. Você pode esconder objetos dentro da massinha, trabalha praxia fina para ela abrir essa massinha, né? E tirar ali esses objetos de dentro, tá? Então é muita variedade. A ideia é você variar mesmo, tá? E assim, vou mais um pouquinho de dica, Bom, vamos lá. Vamos pensar na relação sensorial do corpo com o meio. Vamos pensar. Tem dica ainda de atividade aqui para vocês, tá? Por exemplo, vou dar uma volta com as crianças na escola. Certo? Nessa volta, eu vou pedir para que elas sintam os cheiros. Que cheiros nós estamos identificando? Vocês estão sentindo cheiro de quê? Cheiro de, professora, cheiro de comida, cheiro de queimado, né? Alguém tá queimando perto, enfim. Vai identificando. E aí você traz e linka. Esse cheiro é agradável? Você gosta? Você não gosta? Tá? Isso eu tô falando de uma atividade bem tour pela escola, tá? Vamos parar no lugar, vamos fechar os olhos e vamos tentar identificar os sons. O que nós estamos ouvindo? Nós estamos ouvindo passarinhos. Olha, vamos tentar ver para que lado eles estão. Isso é ótimo.
para você fazer identificação auditiva. Então, eles estão... Olha, professora, tá para cá os passarinhos. Vem de lá a fonte sonora? Legal, muito bom, tá? Tá, vamos lá. O que nós estamos vendo? Vamos identificar as cores? Olha, uma atividade simples que você vai falando para a criança e ela vai só te respondendo. Olha, eu tô vendo verde. Aonde? O verde está lá. Vamos brincar? Aí você para num lugar que tenha possibilidades de cor. Isso é visual. E aí você pega e vai falando cores e partes do corpo para elas, por exemplo. Tô dando uma dica de você fazer um momento aí sensorial com os seus alunos. Mão no verde, elas têm que achar o verde e colocar a mãozinha. Joelho no amarelo, elas têm que achar o amarelo e colocar o joelho. Uma atividade como essa, gente, além de trabalhar a questão sensorial aqui, né, que é visual, visomotora, ela também trabalha com o reconhecimento das partes do corpo, certo? Tá, então, hoje, num passeio na escola, você trabalhou com a audição, né, a percepção auditiva, percepção visual, percepção olfativa, tá? Aí você pega, tem uma mureta na sua escola, sabe? Tem uma linha no chão traçada. Bora lá então trabalhar o sistema vestibular, vamos trabalhar equilíbrio corporal. Agora nós vamos andar nessa linha normal, depois nós vamos passar em cima dessa mureta com o pé, né, na ponta dos pés, tá? Se for no chão, vamos pular em cima dessa linha. Tá trabalhando o equilíbrio. Vamos parar aqui agora no pátio e tudo que eu disser você vai fazer num pé só, todo mundo fica. Apoiado no pé direito, todo mundo fica. Pé e mão no chão, bumbum lá em cima. E vai buscando formas de equilíbrio corporal estático. Você fez dinâmico, agora você está fazendo estático. Tá trabalhando ali o sistema vestibular. Vamos pegar a bolinha de piscina de bolinha e vamos carregar no pátio da escola? Vamos, põe na mãozinha e vai. Equilíbrio, tá? Então, trabalhamos o sistema vestibular. Vamos terminar o nosso passeio na hora do lanche, né? E vamos agora tentar identificar o que é que nós estamos, o que nós vamos nos alimentar. Se você tiver a possibilidade de tirar a visão da criança, vai ser muito gustativa essa experiência. Ela vai experimentar. Tá? Ela vai experimentar, ela vai provar aquilo ali. Vamos tentar adivinhar o lanche hoje sem ver? Pronto, você sistematizou isso. Põe uma fita no olho da criança e ela vai tentar identificar, ou se for, dependendo da idade da criança, ela pode, se ela conseguir manter os olhos fechados. Olha quanto estímulo sensorial. Só que, gente, qual foi a diferença, galera? É você ir dando as informações. E aí a criança foi associando aquele cheiro ao que você disse, aquela... uma coisa legal também. Vamos tirar o calçado e vamos sentir a temperatura? Olha, na grama ou no pátio de piso, a temperatura é a mesma? Vamos passar a mãozinha? A textura da parede é a mesma do chão? Gente, você não precisa de nada para fazer um negócio desse. Você vai terminar no lanche, no momento do lanche lá no refeitório. Entendeu? E aqui, tátil. Vamos encostar agora a bochecha na parede? O que vocês estão sentindo? O que você sente na mão é igual ao que você sente na bochecha? Olha que legal, tá? Então, isso você fez um tour e fez todo por esse tour um trabalho de estimulação sensorial e tanto das sensações quanto das percepções, tá? Aí você pode falar, você pode até fazer, vamos pensar em um alimento que vocês gostam que é doce. E a criança vai verbalizando, tá? Traz um momento de degustação, traz uns alimentos acondicionados em potinho e tal, uns cheiros, faz o cantinho do cheiro na sala, tá? Com sachêzinhos, com especiarias, com ervas, que é muito legal, tá? Então, assim, você aproveita. Outras dicas para vocês aqui muito valiosas, gente. Por exemplo, eu adoro lanterna para trabalhar com estimulação sensorial. Acho muito legal usar lanterna. Você pode trabalhar a lanterna para a criança aí, rastrear os objetos com a lanterna. Você pode pôr um papel celofane na frente da lanterna para ficar colorido. Pode pôr uma figurinha colada na lanterna e a criança vai projetar, brincar tipo com sombra. Olha que bacana. Então, eu adoro lanterna para trabalhar com estimulação sensorial com a criança. Outra coisa legal e que vai casar lá com a minha primeira palestra é você ter tecidos na sua sala. Tecidos com texturas diferentes. Você pode ter, gente, o tapete sensorial muito bem-vindo. Tapete sensorial, uma aluna falou para mim esses dias na aula que fez com placa de papelão. Cada placa de papelão, ela colou ali uma textura.
Ela colou lã, ela colou lixa, ela colou espuma, né? Esponja. Ela colou várias coisas. Tem os EVAs de textura que você pode aproveitar, tá? Lembre-se de explorar esses materiais em diferentes posições, em cima da mesa, na parede, no chão. Isso que é bacana. Então você está estimulando uma série de coisas. Propriocepção a gente estimula colocando a criança para se movimentar, para colocar o corpo em movimento, tá? Em diferentes posições. Então, gente, é fundamental trabalhar. Mais algumas dicas, tá? Lá nos livros, se vocês tiverem acesso, tem um livro que chama Atividades Sensoriais. Se você der um Google, Atividades Sensoriais livro, você vai encontrar. E isso a Aline colocou, né? A lanterna com rolo de papel higiênico e celofane, ótimo, né? Brincar com essa criança com rolo de papel higiênico fazendo luneta para ela descobrir coisinhas no entorno, tá? Lá nesse livro, Atividades Sensoriais, tem várias coisas. E aí, pra gente finalizar a nossa aula, vamos pensar aqui, ó. Usar balanço. Você pode fazer uma rede, pode ter rede para os alunos, pode usar balanço, fazer balanço improvisado, balanço de pneu, balanço do parque tradicional. A balanço é necessário, tá, gente? Para trabalhar a propriocepção e sistema vestibular. Esse balançar. Se tiver condições da criança estar em relação a esse balanço em posturas diferentes, tá? Legal. Por exemplo, ela vai ficar em pé. Se for pneu, de pneu dá para ficar em pé em cima do pneu. Tá? Sentada no balanço, às vezes deitada de barriga para baixo, você faz lá e... Gente, ó a ideia da professora. Uma placa de madeira, não muito grande, porque cabe o tronco da criança, prende com corrente, parafusa, prende bem, ou com corda, super dá, e amarra. Aí a criança vai deitar ali naquilo, você pode fazer, pode propor na escola, entendeu? Você pode propor na escola montar um balanço desse. Ah, professora, não dá, quero fazer com tecido. Ok, amarra as 4 pontas do tecido, pendura com corda e a criança vai balançar desse tecido como uma rede. Super legal do ponto de vista de estimulação sensorial. Empilhar coisas, tá, gente? Empilhar a caixa de papelão, derrubar a caixa de papelão. Tem umas que eu adoro, que é, por exemplo, a piscina de amido. Gente, é muito legal a piscina de amido. Só que assim, né, vai usar 10 quilos de amido. Você pega uma piscininha dessas ou uma bacia grande, 10 quilos de amido e água, e faz ali uma meleca e põe a criança dentro. Muito legal, muito. Eu nunca vi nenhuma criança que tivesse nenhum tipo de reação alérgica a amido, né, gente? Então, vamos pensar? Quem tem criança aí, vamos fazer um desafio? Vamos fazer um desafio aqui, nessa live com vocês? Então, ó, você vai pegar, se você tem filho, tá? Eu acho que com filho é mais fácil, você pode fazer na sua casa. Se tiver filho até uns 2 aninhos, você vai fazer isso, vai tirar uma foto, vai postar e marcar o pessoal do Rema. Vale a piscina de amido. E aí, se essa criança não tiver uma hipersensibilidade, porque se ela tiver uma hipersensibilidade tátil, ela pode se agoniar um pouco com aquilo, tá, gente? Mas se ela não tiver, ela vai amar piscina de amido, tá? 10 quilos de amido, um pouco de água, faz aquela papa e põe a criança dentro. Uma outra que eu adoro é a patinação no creme. Aí você pega um creme comedogênico, que a gente fala, né? Que não é da alergia, hipoalergênico, enfim. Você pega uma lona, um plástico grosso, joga creme em cima e coloca a criança. Lembre-se da superfície que está embaixo ser uma superfície confortável, porque ela pode perder o equilíbrio, por exemplo, grama, né? Que é mais macio e tal. Gente, não, Lenita, não dá para você ficar guardando, não, porque suja, né? Põe a criança dentro. É uma prática para você fazer uma vez. E a patinação no creme também é muito legal, tá? Trabalhar com tinta, pessoal, na mão, no pé, na barriga da criança, no joelho, para ela pintar a parede. Faz uma parede de azulejo na tua escola, entendeu? Que você joga água, lava e tá tudo certo. Então, trazer esses elementos para a vivência sensorial da criança. Tá? Espero que as minhas dicas tenham surtido aí resultado e fomentado a curiosidade de vocês para buscar mais, porque a ideia aqui é buscar mais. Tem muita coisa legal, gente, de estimulação sensorial para a gente ver e trabalhar, tá bom? E aí, gostou desse vídeo? Então curta para que ele possa alcançar e ajudar mais pessoas. E se inscreva também em nosso canal do YouTube para contribuir aprendendo com a gente sobre esse e muitos outros temas. E ative o sininho aqui embaixo para receber aviso toda vez que tiver um conteúdo novo. Um abraço e até breve!